Fala, amiguinho! Vamos trabalhar teoria das cores na prática. Vamos brincar de mistura de cor. Não vai ser com tinta, vai ser com lápis de cor, para mostrar que lápis de cor também dá para se misturar, ok? Primeiro de tudo, nós precisamos desenhar o círculo de cores. Então você faz o seguinte: começa no meio da folha fazendo uma linha reta, ok? Você vê que eu não medi para achar o meio, eu fui a olho encontrar o meio dessa folha, tudo bem? Mais ou menos na metade dessa linha reta, você vem aqui e marca um pontinho, ok? Marca um pontinho aqui no meio dessa folha. Agora seria legal você pegar um compasso e fazer o maior círculo que você conseguir fazer aqui dentro. Ó, você vê que eu estou trabalhando sem medida, né? Ó, eu peguei um tamanho qualquer aqui de arco, um arco grande, né? E fiz uma grande circunferência. Escapou aqui. Uma grande circunferência. Beleza? Agora eu preciso pegar essa mesma largura aqui que eu utilizei para fazer a minha circunferência e você vai fazer o seguinte. Neste ponto aqui embaixo, naquele ponto ali em cima, você vai fazer uma marca desse lado, não desmancha, ó, uma marca do outro lado. É como se você tivesse feito o arco que passasse ali pelo meio, tá? Eu só não vou fazer o arco que é para não encher de traços aqui dentro. Tudo bem? Então, ó, com esse tamanho eu marco uma vez para cá, uma vez para lá, ok? Ganhei dois pontinhos a mais aqui. Vou repetir o procedimento lá em cima, ó. Com essa largura, eu venho aqui e marco de um lado, de outro. E aí eu ganhei mais dois pontinhos. Certo? Bom, agora eu preciso do seguinte, eu preciso achar o meio disso aqui para poder riscar uma linha nesse sentido. Como é que eu acho o meio? Ó, eu vou pegar uma medida qualquer que seja maior que a metade entre o espaço de um ponto e o outro, tá? Tá maior que a metade dos dois? Tá. Então, ó, eu venho aqui com essa medida maior que a metade e faço arco de um lado, arco do outro. Ó, aí passando por aqui e por aqui, eu vou perceber que essa mesma linha passa pelo meio. Não é curioso? Então vai lá, ó. Puxa o traço que a gente dividiu exatamente ao meio aqui. Certo? Eu preciso repetir o procedimento nesse lado e naquele lado. Vamos fazer? Então, ó, como é que é? Maior que a metade entre esses dois pontos, faz o arco. E o meu cachorro não quer que eu dê aula. Faz o arco do outro. Ele tá latindo porque ele não tá afim que eu dê aula hoje.
E aí, ó, entre esses dois pontinhos, mais uma vez eu vou perceber que a linha passa pelo meio, ó. Ela passa pelo meio de novo, né? Bacana, passou pelo meio aqui. Né? Vou repetir o procedimento naquele lado de lá. Maior que a metade, faz arco de um lado, arco do outro. Ó, ganhei 2 pontinhos aqui. Eu vou perceber que ao cortar esses pontinhos, eu consigo uma reta que passa pelo meio novamente. E aí nessa brincadeira com esses 1, 2, 3 traços novos, olha quantos pontinhos eu ganhei na minha circunferência. Ganhei mais um aqui, 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 mais um aqui. Beleza? Pra gente não se perder, vou numerar, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 pontinhos. Eu consegui 12 pontinhos aí para dar a volta na circunferência, ok? Bom, eu já vou riscar com caneta algumas retas que eu quero definitivas. Se você não se sentir seguro, faça a lápis primeiro e depois você reforça com caneta. Tudo bem? Então, ó, eu vou primeiro ligar os pontos 1, 5 e 9. Então, o 5 e o 9, por exemplo, aqui embaixo. Certo? O 1 e o 9 aqui. O 1 e o 5 desse lado. Que figura nós formamos? Nós formamos um triângulo. Certo? Agora vamos fazer o seguinte. Eu vou mexer nos pontos 3, 7 e 11. 3, 7 e 11, ok? Ó, vou ligar o 3 com o 11. Vou ligar o 3 com o 11. Vou ligar o 11 com o 7. E vou ligar o 3 com o 7. Bacana? Ó, fiz um triângulo para baixo e nessa brincadeira formamos aí uma estrela de 6 pontas. Beleza? Agora eu vou procurar outros trios de números para trabalhar. Beleza? Agora eu preciso que você trabalhe com o 2, o 6 e o 10. O 2, o 6 e o 10. Ó, eu vou fazer o seguinte. Por exemplo, eu vou ligar o 6 com o 10, mas eu não vou riscar inteiro. Ó, eu vou riscar o 6 até chegar na estrela. Parou. E vou continuar depois que acabou a estrela. Né, ó, até a estrela, após a estrela. Ok? Vamos fazer o mesmo aqui com o 10 e com o 2, ó. Com o 10 e com o 2. Eu vou riscar até a estrela e após a estrela. Até a estrela, após a estrela só.
Beleza? E agora o 2 e o 6, né? O 2 e o 6. Vou riscar até a estrela e após a estrela. Tudo bem? Último trio para a gente terminar o desenho hoje. Então vai ser quem agora? 4, 8, 12. 4, 8, 12. Assim como esses três últimos, eu não vou riscar por cima, eu vou parar ao longo da estrela, né? Então, ó, por exemplo, entre o 8 e o 12, eu vou riscar até a estrela e após a estrela. Beleza? 12 e 4, mesma coisa. Ó, entre o 12 e o 4, eu vou riscar até a estrela e após a estrela. Beleza? E para finalizar, entre o 4 e o 8, o mesmo procedimento. Eu risco até a estrela e após a estrela. Legal? Bom, a gente vai preencher depois na outra aula esse círculo com as cores que a gente já aprendeu, primárias, secundárias, terciárias, tá? Teoria de cores, a gente estava construindo um círculo de cores, né? Fizemos a construção geométrica usando régua e compasso na aula passada e chegamos a esse resultado final, né? Que parece muito mais com uma estrela de várias pontas do que propriamente um círculo, né? Mas a intenção é que a gente disponha as cores de forma circular para que a gente faça uma série de estudos sobre elas, tá? Então, antes da gente começar a colorir, ó, percebe que todo aquele traçado de construção que a gente fez na aula passada ainda está por aqui, portanto, pegue a sua borracha e apague essas linhas, tá? Bom, tá aí, né? Então limpamos aí toda a parte interna, eliminamos os traços, a numeração que a gente tinha colocado em cada um dos pontos e sobrou somente a estrelinha para a gente colocar as cores aí, beleza? Bom, tem uma ordem certa para colocar essas cores, Fábio? Mais ou menos, né? Tipo assim, tem determinados grupos de cores tem que estar em determinada figura. Isso é verdade. Determinado grupo de cores devem ficar em determinado lugar. É o que nós vamos fazer então agora. Mas se por acaso você inverter alguma cor, né, de posição, não tem problema nenhum. Mas tudo depende de onde você vai jogar. Como assim? Ó, é uma estrela, mas se a gente prestar atenção, ela é formada por triângulos, basicamente. Triângulo para cima, triângulo para baixo e pontinhas de triângulos que estão ocultos por trás, né? Então são conjuntos de 3 em 3 cores. Vamos começar por aquelas que a gente chama de cores primárias. Elas são chamadas de primárias porque não se obtém essas cores a partir de mistura de nenhuma das anteriores. Eu faço apenas algumas correções aqui. O vermelho, na verdade, a gente teria que utilizar esse tom mais arrosado aqui, que é o magenta, tá? Para que as misturas fiquem mais corretas, certo? Então, por exemplo, na hora de compor o roxo, se você não tem um lápis de cor roxo, você vai misturar o magenta com o azul, né? Mas para efeito de teoria, o magenta na sua essência, ele é um tipo de vermelho. Portanto, a gente vai colocar o vermelho como primário. Ok? Então, quais são as cores primárias? Vermelho, amarelo, azul. Vermelho, magenta, amarelo. E o azul não é qualquer azul, é o azul cian. Certo? O triângulo que está voltado para cima,
Ó, tem outro que está voltado para baixo aqui, né? O triângulo que está voltado para cima é o triângulo que a gente vai colocar as cores primárias. Você pode até anotar essa legenda aí do lado, para não se perder, né? Pega aqui um cantinho, faz aí, ó, triângulo para cima, primárias. Ok? Que ordem que eu ponho? Azul aqui, onde eu ponho? Tanto faz. O importante é que sejam essas três cores para esse triângulo voltado para cima. E aí, ó, tem algumas áreas de sobreposição que já criaram triângulos menores, né? Então, na verdade, eu não vou pintar o triângulo inteiro. Eu vou pintar apenas as extremidades do triângulo, que são esses triângulos menores, certo? E se você perceber, todos eles estão apontando para cima, né? Todos eles estão apontando para cima, então não tem como você se perder. As cores primárias, então, serão essas três. Na hora de colorir, não ponha toda a força do mundo em cima do lápis, né? Convém que você faça a pintura com o lápis meio deitado por camadas. Ai, professor, credo, tá muito clarinho. Eu não gosto de pintar clarinho assim. Eu gosto de fazer as minhas pinturas mais escuras. Eu gosto de fazer as minhas pinturas mais saturadas, né? Que eu consiga enxergar mais a cor, menos a transparência da cor, tá? Mas a ideia é a seguinte: para não cansar o seu braço, a gente trabalha por camada de cor. Então eu fiz uma camada de cor, por cima dessa camada eu jogo uma segunda camada, e aí você percebe que a tonalidade vai ficando mais evidente. E eu consigo fazer um tom forte sem precisar apontar, sem precisar apertar o lápis. Esse é o jeito que a gente vai colorir todos os espaços. Beleza? Ó, uma segunda camada já ficou forte a cor, né? Uma terceira camada de cor em cima e ela já vai ficar perfeita. A vantagem de você trabalhar camada de cor também é que você vai percebendo que o rabiscado vai sumindo, né? O rabiscado vai desaparecendo aqui. Então a cor fica mais compacta, né? Então você fica com uma área mais bem pintada, certo? A gente quase não enxerga os riscos de lápis sobre o papel e a gente consegue a mesma tonalidade que se tivesse apertado o lápis, né? Ó, percebe que eu passei umas 4 camadas, já estou começando uma quinta camada e essa quinta camada não está mudando mais a cor, né? Então depende do peso que você coloca na sua mão, mas normalmente é por volta da quarta camada de cor que a gente atinge o nível máximo de saturação de cada uma das cores, beleza? Então eu vou colocar o amarelo aqui em cima, vou colocar o azul aqui do lado. Também, ó, vou pintar do mesmo jeito, tá? Começa fraquinho e eu vou fazendo várias e várias camadas fraquinhas como essa até preencher tudo. Percebe que eu estou usando um sentido só? Eu só mudo a posição, às vezes, para dar um retoque num canto, né? Para trabalhar uma área que seja um pouquinho mais difícil, né? Mas são retoquezinhos e eu vou tentando imitar a tonalidade que estava lá no início, certo? Tá muito claro ainda, né? Tá muito pouco saturada essa cor, então eu preciso colocar mais cor em cima para que ela atinja a saturação máxima. E aí eu vou jogando novas camadas, uma a uma. Percebe aquilo que eu falei quando eu estava pintando na área amarela, que o rabiscado do lápis de cor vai meio que desaparecendo e a gente percebe cada vez mais a textura do papel
ao invés de riscos de lápis. Tá? Ó, terceira camada. E eu vou colocar aqui uma quarta camada de cor por cima. Ó, percebe que já está quase sem mudar a tonalidade. Às vezes você é obrigado a dar uma leve apertadinha no lápis para conseguir mudar o tom, mas cansa menos a sua mão do que você colocar força sempre desde o início do desenho. Beleza? Professor, se eu inverter e colocar o azul para lá, tem algum problema? Nenhum. Contanto que as primárias estejam viradas para cima, tá valendo. Terceiro e último espaço, vamos colocar agora o vermelho. Percebe que eu não vou direto para o tom saturado? Eu sempre começo de forma suave, porque aí eu tenho um melhor controle da tonalidade. Se eu precisasse fazer uma cor menos saturada, é só pintar dessa maneira, né? Eu poderia deixar assim, mas eu quero que ela fique bem saturada. Então, vamos colocar novas camadas de cor por cima. Beleza? Então, onde eu vou pôr o amarelo, o azul e o vermelho, tanto faz, desde que seja nas extremidades desse primeiro triângulo que está voltado para cima. Beleza? É a posição dessas três primeiras cores que vão determinar a posição de todas as demais. Então, se você não quiser que o seu desenho fique diferente do meu, coloque na ordem que eu estou colocando. Mas, se por acaso você inverteu de lado, botou o azul para a direita, o vermelho para a esquerda, não tem problema nenhum. Desde que você pense nas misturas corretamente, que é o que a gente vai fazer na sequência, não tem problema. Ó, percebe que é sempre por volta da quarta camada de cor que a gente atinge totalmente aí a saturação da cor. Beleza? Então, ó, tanto faz a ordem desses três primeiros, desde que esteja nas extremidades, desde que seja no triângulo que está voltado para cima. Ok? A gente tem nessa mesma estrutura um segundo triângulo agora voltado para baixo, né? Ó, tem um triângulo voltado para baixo, onde as extremidades dele são todos de triângulos virados para baixo, ó. Todos eles têm a pontinha virada para o lado de baixo, né? Portanto, então vou acrescentar aqui na minha legenda o triângulo virado para baixo, que não são mais as primárias, serão as secundárias. Beleza? Quais são as primárias então? Vou colocar em sigla aqui, tá? AM amarelo, VM vermelho, AZ azul. Tá. O que acontece se eu misturar amarelo com azul? Que cor será que vai dar aqui? Você pode pintar diretamente a resposta com a cor correta, né? A gente sabe que, por exemplo, azul com o amarelo dá verde. Só que, para provar que dá verde realmente, dê uma olhada no que eu vou fazer aqui, ó.
Se eu fizer camadas de cor suave, ó, camada suave de amarelo, camada suave de azul, percebe que ele já começa a formar a cor verde ali? Não. Por cima desse azul, inverte. Amarelo novamente. Quebrou a ponta, mas não tem problema que eu já estou na última camada. Ó, quarta camada de cor, já começa a ficar difícil de pintar, né? Mas percebe como a gente consegue a cor verde. Então vamos supor que você tenha perdido o seu lápis verde e só tenha lápis de cor com as cores primárias. Como é que você vai obter uma área pintada de verde? Se você distribuir quantidades iguais de azul e de amarelo. Aqui eu fiz 2 camadas de amarelo e 2 camadas de azul intercalando. Amarelo, azul, amarelo, azul. E percebe que eu comecei pela cor mais clara. O amarelo é mais claro que o azul, né? Então eu começo a pintar pelo amarelo, tá? Então, ó, amarelo, azul, 2 camadas de cada e intercaladas vai te dar o efeito que você quer. Agora, se você não quiser trabalhar com mistura e já quiser ir direto para o lápis de cor, você só precisa se certificar que esse lápis de cor é da tonalidade correta, certo? Então, ó, misturas, amarelo mais azul. Que cor que dá? Dá o verde. Eu vou colocar VD ali. Por que você não põe VE? Porque tem vermelho, né? Então tem que diferenciar um do outro. E eu estou usando o lápis verde direto, né? Mas você podia fazer misturas. Se você perdeu o seu lápis, você pode fazer misturas. Estou pintando do mesmo jeito, camada sobre camada, camada sobre camada. E aí só dou aquele retoquezinho nas áreas em que ficou difícil de se enxergar, de se pintar. Beleza? Segunda camada de cor por cima. Enfim, tá percebendo então que o procedimento para se colorir ele é repetitivo, né? Eu só preciso ter cuidado quando se trata de mistura, né? Aqui eu estou usando um lápis verde direto, mas se eu tivesse misturando o lápis azul com o lápis amarelo, o segredo é o que eu já te falei, são camadas fraquinhas, sobrepostas até você conseguir a tonalidade mais saturada. Percebe que eu estou passando lápis de cor e não muda mais, né? Se não muda mais é porque eu já cheguei no nível máximo de saturação dessa cor. Tá? Que outras misturas nós temos de primárias? Sempre é um par de primárias que vai dar origem às cores secundárias. Confere? Então, ó, vou voltar para o meu rascunho aqui. Se ao invés de amarelo e azul eu usar o amarelo e o vermelho, ó, camadinha de cor amarela, camadinha de cor vermelha, ah, professor, tá igual a cor. Não, não tá não. Ó, vou pintar fora para você perceber a diferença. Ó, tá? Aqui eu tenho mistura do amarelo no fundo. Certo? Então, ó, uma camada de amarelo, uma camada de vermelho, mais uma camada de amarelo por cima.
mais uma camada de vermelho por cima, e aí você já vai descobrir qual é essa cor secundária. Que cor que é essa? É o laranja? Não, laranja é a fruta. Como é que chama a cor? A cor se chama alaranjado, né? Que eu posso trabalhar com mistura aqui ou ir direto para um lápis de cor que tenha a mesma tonalidade. Beleza? Vamos anotar ali então onde é essa mistura. Percebe que eu estou pegando as vizinhas, né? Ó, azul com amarelo. Quem está no meio dos dois? O verde. Amarelo com vermelho. Quem vai estar no meio dos dois? O alaranjado. Então, ó, como é que é a mistura? Amarelo mais vermelho, e a gente obtém o AL, que é o alaranjado. Tá bom? Não vou mostrar como pinta porque vai se tornar repetitivo. Eu simplesmente vou preencher o espaço e já vou para a próxima cor. Certo? Beleza? Então, ó, aqui o alaranjado, eu fiz várias camadas com o lápis alaranjado, mas você poderia ter feito camada de amarelo, camada de vermelho, camada de amarelo, camada de vermelho, que você ia conseguir a mesma cor. Certo? Terceira e última mistura de cores secundárias, a gente tem mais quem de primária aqui? Nós temos o azul e o vermelho. Misturando o azul e o vermelho, que cor que vai dar aqui no meio, hein? Vamos ver? Ó, vou começar com o vermelho, porque o vermelho é uma cor mais clarinha que o azul, né? Ó, camadinha de vermelho. Camadinha de azul. Olha porque eu falei que a cor vermelha ela fica esquisita, né? Até dá um tom meio roxo na mistura, mas fica um roxo meio esquisitão, né? Não fica um roxo perfeito. Né? Ele vai puxando um pouco pro marrom. Fica um roxo meio esquisito, mas eu já devo perceber que é o roxo. Se ao invés de eu usar o lápis vermelho, eu procurar o lápis magenta, é que nem todo mundo tem o magenta, né? Nem todo mundo tem essa determinada cor. Que é aquele vermelho meio cor-de-rosa que a gente vê no cartucho das impressoras, né? Ó, como quando eu jogo o azul em cima, me dá um roxo mais bonitinho, né? Um roxo mais harmônico, menos marrom, mais purinho, com mais cara de roxo mesmo. Agora tá um do lado do outro, dá pra gente perceber bem a diferença, né? Então, ó, por isso que a gente fala que a cor básica não é qualquer vermelho, é o magenta, né? Ó, então eu posso vir aqui em cima retocar com o magenta. E retocar com o azul em cima. Você percebe que já não está mais mudando de cor, é porque já atingimos na quarta camada a saturação máxima. E é engraçado, né, que se eu pegar o lápis de cor da cor correta, eu percebo que ficou muito parecido. Está mais parecido com esse do que parecido com aquele, não é? Enfim. Beleza? Então eu vou fazer a minha mistura aqui embaixo, entre as duas primárias uma secundária, né? Qual é a mistura agora? A mistura agora é azul mais vermelho igual a VL ou violeta. Ah, não é roxo? É a mesma coisa. Roxo e violeta é a mesma cor, tá? É que violeta é o nome mais certinho, é o nome mais utilizado.
Ninguém fala, por exemplo, de luz de raios ultra roxos. A gente fala de raios ultravioleta, né? Que é uma parte do espectro solar, que é uma parte das camadas de cor que não é visível para os nossos olhos, mas está presente na luz do sol, né? Que é o tal do ultravioleta, tá? Ninguém fala de ultra-roxo, mas o roxo e o violeta é a mesma cor, tá? Mais uma vez eu vou colorir, né? Vou parar porque não precisa mostrar mais como é que colora, que eu já mostrei nos demais, para a gente ganhar um pouco mais de tempo. Beleza? Beleza? Esse então é o nosso amigo violeta ou roxo, que a gente obtém a partir da mistura do azul com o vermelho. Então, quais são as primárias? Amarelo, azul, vermelho. Quais são as secundárias? A gente obtém a partir da mistura de duas primárias. Amarela é primária, azul é primária. Misturando os dois, a gente tem o verde. Amarela é primária, vermelho é primária. Misturando os dois, a gente tem o alaranjado. Azul é primária, vermelho é primária. Misturando os dois, a gente obtém o roxo ou violeta, né? Que é secundário. Beleza? Então, as cores secundárias a gente obtém a partir da mistura de duas primárias. Percebe que entre uma primária e uma secundária ficou um espaço vazio aqui, ó, que a gente também pode preencher por cor, porque afinal de contas, entre o verde e o azul são cores distintas, mas a gente pode ter uma tonalidade intermediária entre eles. Entre o verde e o amarelo, a gente não tá estudando as cores como um fenômeno de luz, etc. O estudo das cores aqui se dá pela mistura. Então, se eu pegar o verde e misturar o amarelo, a tendência é que esse verde fique um pouco mais claro, um tom meio verde abacate, né? Que seja resultado da mistura entre os dois aqui. Beleza? Então, essa é a lógica para se obter as terciárias. Qual é a lógica? Então, vamos lá. Então, eu tenho triângulo para cima, eu tenho triângulo para baixo, mas as cores que se localizam entre essas são chamadas de terciárias. Beleza? Elas ficam no intervalo entre uma primária e uma secundária. Então você vê que não é uma mistura de qualquer primária com qualquer secundária. Por exemplo, dá para eu misturar o amarelo com o violeta? Até dá, mas vai dar uma mistura esquisita, né? Vai ficar um tom de cinza meio escuro. Se você pegar o azul e misturar com o alaranjado, a gente também vai ter o mesmo efeito de cinza escuro, quase preto, ou algo próximo entre o marrom e o preto, né? Se você pegar o vermelho e o verde, a mistura entre eles vai dar uma cor muito escura, né? Enfim. Então, essa cor indefinível que a gente obtém misturando as três primárias, porque se eu pego o vermelho com o verde nada mais é do que essas juntas, então eu estou juntando as três. Na teoria, a mistura das três cores básicas daria o preto, certo? Então a gente descarta. Você vê que eu não usei nem preto nem branco aqui, eu estou usando só cores puras, que são chamadas de matizes. Beleza? Bom, então nesse círculo de cores não estou acrescentando branco e preto, nem cinza. São só cores. Tá. Então, ó, que mistura que é? Se você prestar atenção, por exemplo, entre o amarelo e o verde, eu vou misturar quem? O verde com o amarelo, não é isso? Então, sempre são uma cor primária e uma cor secundária que participou da formação dela, né? Ó, você vai pegar, por exemplo, aqui, ó,
o azul e o verde. Vai ser um tom entre os dois. Mas o azul ele não participou da formação do verde? Sim, né? Por isso que são chamadas de terciárias. Terciárias é a mistura de uma secundária com uma primária. Ou seja, se eu pegar aqui, por exemplo, amarelo mais vermelho... Não, vermelho não. Tô fazendo bobagem. Não é vermelho. Amarelo mais alaranjado. Mais alaranjado. Na verdade, eu vou estar misturando quem? Eu vou estar misturando o amarelo mais alaranjado é o quê? Amarelo mais vermelho. Não é isso? Quantas cores eu tenho aqui? 1, 2, 3, apesar de duas serem iguais. 1, 2, 3 terciárias. 1, 2, 3 terciárias. Um outro nome que se dá para as terciárias é intermédias ou intermediárias. Por quê? Ela fica entre uma primária e uma secundária, ela é intermediária, tá? Que cor que eu obtenho nessa mistura? É uma cor chamada de amarelo alaranjado. Sempre eu ponho a primária primeiro e a secundária em segundo lugar. Nunca eu vou ter uma cor chamada laranja amarelado. Não. Aliás, o alaranjado é porque a cor se chama alaranjado, não se chama laranja. Só por causa disso. A gente não costuma falar muito esverdeado, né? Por exemplo, se você for misturar o amarelo mais o verde, né? Você vai estar misturando, na verdade, quem? Amarelo mais azul, não é? Porque verde não é amarelo mais azul. Ó, 3 cores aqui de novo. Que cor que a gente vai obter dessa mistura? Primária primeiro. Amarelo, verde. Certo? Que cores são essas? Se você não tiver essas cores no seu lápis de cor, você pode efetuar a mistura. Por exemplo, eu não tenho uma cor, uma tonalidade de amarelo que seja intermediária entre ela e o alaranjado. Então, o que farei eu? Eu vou pegar o lápis de cor alaranjado e vou fazer a minha mistura. Ó, camada suave de alaranjado, certo? Por cima dessa camada suave de amarelo. Percebe que já ficou um amarelo mais escuro que a tonalidade do lado de cá? Aquela cor de gema de ovo. Hã? Vamos colocar mais um pouquinho de alaranjado por cima? Vamos colocar um pouquinho mais de alaranjado por cima. Ali, ó. Certo? E aí um pouco mais de amarelo por cima. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho a saturação do meu alaranjado. Que aí a gente vai perceber bem a diferença entre as cores. Aí, agora cheguei na saturação máxima do alaranjado. Percebe que a cor ela dá uma clareada em direção ao amarelo? Aqui ela vai dar uma clareada também em direção ao amarelo. Se eu não tenho lápis de cor adequado, eu sou obrigado a fazer a mistura, ok? Então como é que eu faria? Vou pegar o verde que eu usei ali, camada suave,
Sobre essa camada suave de verde, eu ponho uma camada suave de amarelo. Uma nova camada de verde por cima. Você vê que eu não estou apertando, eu estou trabalhando sempre com a mesma pressão. São camadas suaves se sobrepondo, ok? Pronto. Aí, ó, esse tom de verde meio abacate é a cor que a gente chama de amarelo verde. Eu vou preencher com as outras misturas aqui, ok? Só que antes está ficando meio confusa essa minha tabelinha aí em volta. Vou separar as informações na tabelinha aí em volta, ok? Então, ó, o que a gente estava separando aqui agora há pouco é que primárias é o triângulo para cima, secundárias é o triângulo para baixo, ok? E terciárias ou intermédias são as cores que estão nos intervalos, que são essas que a gente está pintando agora, ok? Agora vamos colocar as misturas que faltam, tá? Se você tiver o lápis adequado, você procura colorir com o lápis adequado. Se não, você executa a mistura como eu fiz aqui. Que mistura você vai ter que fazer? Desse lado aqui, eu tenho azul e verde, não é isso? Então, ó, eu posso fazer azul mais verde, que é o mesmo que azul mais amarelo, não é isso? Então ele tem mais azul do que amarelo, porque verde não é azul mais amarelo. Como é que se chama essa cor aqui? Primária primeiro, azul, verde, que vai dar um verde bem escurão, cor de farda do exército. Do lado de cá, eu tenho que misturar quem? Quem é a cor que vai entrar aqui? É o vermelho mais alaranjado, que na essência é o quê? É vermelho mais... O que é o alaranjado? Vermelho mais amarelo. Ó, é muito mais vermelho do que amarelo, né? Portanto, que cor que a gente vai obter aqui? É uma cor que é chamada de primária primeiro, vermelho alaranjado. Então é um laranja escuro, aquela cor de acerola, né? Beleza? E as cores aqui embaixo serão parentes do roxo. Daqui a pouco a gente trabalha elas. Vamos colorir as cores que faltam aqui para você perceber, tá? Beleza? Então, ó, é um tom mais claro que o vermelho, mas mais escuro que o alaranjado. É um tom que acabou ficando num verde totalmente diferente do verde que a gente obteve anterior, né? Com a adição do azul, ele deu uma escurecida nesse tom de verde, né? Bom, aqui embaixo, então, a família do violeta. Vai ser o violeta misturado com o vermelho e vai ser o violeta misturado com o azul. Então vamos lá colocar as misturas aqui, né? Vermelho mais violeta, que na verdade é vermelho mais... Violeta é quem? Vermelho mais azul, né? Então percebe que vai ser um roxo mais puxado para o vermelho, né? Cor que a gente dá o nome pela primária primeiro, como é que chama? Vermelho violeta. E a mistura do lado de cá, como é que é? Azul mais violeta, que na verdade é o que? Azul
mais violeta é quem? Azul mais vermelho. Então, ó, percebe que vai ser um roxo que vai puxar mais pro azul do que pro vermelho, certo? Essa cor a gente dá nome pela primária primeiro. Como é que chama essa cor? Azul violeta. Beleza? Então aqui seria um vinho, né? Um vermelho, um roxo puxando um pouco pro vermelho, e aqui um roxo bem escurão, né? Quase puxando para um azul escuro. Beleza? Vou colorir. Se você não tiver essa cor, basta fazer as misturas adequadas, né? Ok? Então a gente termina a disposição das cores aí dessa maneira. Percebe que a mistura do vermelho e violeta puxou mais para um vinho, né? E o azul violeta ficou um roxo mais escurão, puxando um pouco para o azul escuro. Esse aqui então é o círculo de cores. Ele serve para a gente estudar várias coisas. Primeiro, para a gente estudar misturas de cor. Quais são as primárias? É o triângulo voltado para cima, amarelo, azul, vermelho, primárias. Quais são as secundárias? O triângulo voltado para baixo, triângulo voltado para baixo. Ó, quais são as secundárias? Verde, alaranjado e violeta. Quais são as terciárias ou intermédias? É a mistura de uma primária com uma secundária que teve essa primária na formação, né? O alaranjado teve participação no amarelo, então eu faço uma terciária. O alaranjado teve participação do vermelho, eu faço uma terciária. O alaranjado teve participação do azul? Não, então não existe uma terciária entre o alaranjado e o azul. É só entre cores que participaram da sua formação, certo? Então, ó, entre o amarelo e o alaranjado, entre o amarelo e o verde, o amarelo verde, entre o verde e o azul verde, entre o azul e o azul violeta, entre o vermelho e o vermelho violeta. Então, uma das funções do círculo de cores é a gente poder fazer esse estudo de cores e classificação, né? Primárias, secundárias, terciárias e como se obtém a mistura de cada uma delas. Por exemplo, não lembro mais como é que faz o violeta. O violeta está entre quem? O vermelho e o azul. Então é vermelho mais azul vai dar o violeta. Aí eu queria fazer um verde bem escurão, cor de fardo do exército. Ó, tá aqui, não é? Que cores que eu misturo? O verde e o azul, né? A ideia é essa. Outros usos que a gente pode dar para o círculo de cores. Se a gente fizer uma divisão entre o amarelo verde e o vermelho violeta, ó, uma divisão aqui no meio dessas duas cores, consegue perceber o que aconteceu? Do lado de cá, eu fiquei com cores mais vibrantes, mais luminosas, mais alegres, que são chamadas de cores quentes. Certo? Agora, se eu observar o outro lado, ó, ficaram as cores menos vibrantes, mais apagadinhas, mais escuras, menos luminosas, são as chamadas cores frias. Se ela tem esse nome de cor quente e cor fria, por causa dessa sensação visual que a gente tem ao observar. Você olha essas cores, você pensa em calor. Você olha para essas cores, você pensa em frio. Ô, professor, e essas duas aqui? São cores mornas, porque elas estão no meio, né? Não tem esse nome de cores mornas, mas ela tem mais ou menos essa ideia, né? Tipo, o morno não é nem o quente nem o frio. O morno, se você quiser esquentar, você tem que colocar perto de algo quente. Acender o fogo, por exemplo, embaixo de uma panela. Se está morno, você precisa esquentar, né? Agora, se está morno e quiser tomar frio, você precisa esfriar. Então, ao invés de colocar no fogão, você vai pôr na geladeira. Então, essas cores se comportam mais ou menos do mesmo jeito que eu estou falando, ó. Se ela estiver perto de cores quentes, ó, perto de cores quentes, ela fica mais vibrante, mais alegrinha, ela parece ser quente. Mas é engraçado que se ela fica perto de cores frias, ó, é a mesma cor, não mudou, ela fica mais apagada, fica mais mortinha, né? Fica parecendo
cor fria realmente. E o mesmo ocorre aqui com o vermelho e violeta, ó. Se eu colocar ele pertinho, só de cores quentes, olha como ele fica vibrante, parece um vermelho mesmo. Ele tem mais cara de vermelho do que de roxo, né? Agora, se eu colocar ele perto de cores frias, não colocar nenhuma cor quente junto com ele, olha como ele dá uma apagadinha. Não muda a cor, né? A cor não altera, mas ela dá uma sensação diferente. Então, estas duas cores, elas serão quentes ou frias, dependendo das cores que estão próximas. Outros tipos de classificação, né? Que a gente estudou aí nas aulas teóricas. Se eu pegar cores opostas, quem está na frente do amarelo? O violeta. Essas cores, quando são colocadas juntas, elas se chocam. Uma valoriza a outra, então essas são as cores complementares, né? E eu posso fazer isso com qualquer cor, né? Com qualquer cor. Por exemplo, o azul. Qual é a cor complementar do azul? É o alaranjado. E ela tem esse nome de complementar por quê? Porque ela é o complemento que falta para construir o preto, né? Que mistura que eu tenho aqui? Vermelho mais amarelo. Se eu colocar vermelho mais amarelo mais azul, eu obtenho o preto. Por isso que ela é chamada de complementar. Ela é o complemento, ela é o que falta. É o que faltou na mistura. Certo? E são cores que, quando são colocadas juntas, elas criam um choque, né? Ó, o vermelho e o verde, por exemplo, né? O vermelho e o verde, quando são colocados juntos, dá uma sensação assim de que uma cor acaba valorizando a outra, né? Enfim, para estudos de combinação de cores, né? Você pode brincar com a complementar direta, com a complementar dividida. Você vê que essa e essa dá um choque grande. Essa e a vizinha dá um choque um pouco menor. Já combina um pouco mais, né? Então, se você quiser criar um contraste, mas que não seja um contraste direto, você não pega a complementar direta, você pega a complementar dividida. E como é que é a complementar dividida? Eu pego a cor, ao invés de ir para frente, eu vou para as vizinhas, né? Ó. É o amarelo junto com essas duas. O azul, ao invés de ser com o alaranjado, vai ser com essas duas. Olha como o azul com esse alaranjado mais escuro fica um choque um pouco menor do que esta com essa cor direta. Tá? Só para isso? Não, existem também as combinações de cores análogas. As cores análogas a gente pega só vizinhas, né? Ó, essas três elas combinam, essas três elas combinam, essas três elas combinam, essas três elas combinam, ó lá, né? Sempre que você pega cores vizinhas, mesmo que você pegue assim, ó, são combinações mais harmônicas, né? Quando você não inclui uma cor que seja oposta. Beleza? Então, o círculo de cores ele tem várias utilidades, é uma coisa que a gente precisa aprender a construir e consultar sempre que quiser trabalhar qualquer coisa de colorido e criar harmonia no nosso desenho. Uma vez agora que você já tem o círculo de cores prontinho, toda vez que você for colorir algo, se quiser combinar melhor as cores, não custa nada dar uma consultada aqui. Beleza? Amiguinho, por hoje é só, eu termino por aqui. Eu curti o meu círculo de cores, eu quero ver muito como ficou de vocês. Beleza? Tchau, galera. Fui.